Fala galera, joinha? E aí, tão empolgado? Tão estudando? Tô nada, Eric, final do ano, época festiva, tô só na maré mansa, entendeu? Vai chegar aí o Natal Novo, encher a pança, vou nem pegar no caderno. É, meu filho, em breve deve sair aí o resultado, né, da Polícia Civil aí, da prova objetiva, né, preliminar, ou depois do gabarito final. Eu acho que você já deve ter mais ou menos a noção se você passou ou não, né? E, cara, meu conselho, um conselho de amigo pra você, né? Já vai estudando, já vai pegando algumas coisinhas, vai pegando umas questãozinhas. Hoje eu vou trazer algumas questões pra vocês, tá? Uma de cada, porque eu tô meio cansado. Mas eu vou tentar trazer da forma mais simples possível, tá? A gente vai batendo algumas questões de cada matéria ali. E é isso, tentar trazer um conhecimento para você. No dia lá, se você quiser abordar, falar bastante, fica a teu critério, tá bom? Se você tem muito domínio, tem uma boa oratória, cara, manda bala. Só olha para o rostinho do examinador, né? Que às vezes o examinador vai falar, meu Deus, cala a boca que eu quero fazer outra pergunta, né? Esse moleque tá falando muito, essa garota tá falando muito, entendeu? Ou às vezes pode estar te olhando assim, pô, legal, muito bom, aprofunde mais, quero saber mais. Ele mesmo vai chegar e falar para fazer isso para você. Então vamos lá, vamos começar, né? Sem mais delongas, vou fazer o seguinte: faça a pergunta, tá bom? E vou pausar um pouquinho, tá? E você responde. Então responde com carinho, responde com sinceridade, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. Candidato Eric, sim, Vossa Excelência. Pode falar o que é a colocação pronominal? O que é uma colocação pronominal? Foi? Vamos lá. Excelência, a colocação pronominal nada mais é que vai estudar a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Os pronomes oblíquo átonos, Excelência, são eles: o me, o te, o a, o lhe, o se, o nos, o vos, o lhes e o os, o as, né, no plural. Então, todos esses são pronomes oblíquos átonos. A sua posição, se tem alguns nomes, Vossa Excelência, pode se chamar de prócrise, mesócrise ou êncrise. Muito bem, candidato. Pode falar um pouco mais? Pode dar um exemplo de cada um desses que você falou? Posso sim, Excelência. Excelência, a prócrise, normalmente, é quando ela vem anteposto o verbo. Posso dar o exemplo de não me recordo, Excelência. Muito engraçadinho, candidato. Você é muito engraçadinho. Excelência, a próxima, normalmente, o pronome oblíquo átono vai estar anteposto ao verbo. Nesse exemplo, não me recordo ou não me lembro, a palavra negativa não está atraindo como um imã mesmo o pronome oblíquo átono. Então, ele obrigatoriamente tem que ficar anteposto ao verbo. Então, existem vários exemplos, mas o que eu posso te falar é não me recordo, não me lembro. Tá vendo? O me está antes do verbo. Em contrapartida, Excelência, existe a mesócrise, que ela fica no meio do verbo. Normalmente acontece naqueles verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito. Pode dar um exemplo, candidato? Posso, Excelência. Dar-te-ei. Ou seja, o verbo dar, com o pronome oblíquo no meio, né? E ele está no futuro do presente, dar-te-ei. Então, só vai acontecer nesses dois tipos de verbos. E existe também a êncrise, que o pronome oblíquo átono vai estar na frente, né? Vai estar após o verbo. Normalmente é muito comum você encontrar esse tipo de representação no início de frase. Por exemplo, muita gente fala errado, é um uso coloquial, Excelência, falar me dá, me passa, te amo. Então essas formas elas estão incorretas, pois o correto seria falar passa-me, ou dai-me, ou amo-te, pois o pronome oblíquo átono nunca pode se iniciar uma frase. Então, isso é o que eu posso falar sobre a colocação pronominal. Perfeito. Direito agora, né? Vamos lá. Direito. Candidato, vamos entrar na disciplina de Direito. Está pronto? Estou sim, Excelência. Candidato, no artigo 181 do Código Penal, existe no artigo
as escusas absolutórias e as escusas relativas. Você pode falar um pouco e você também pode abordar se existem essas escusas em todos os tipos de crimes? Perfeito, excelência. Realmente, no artigo 181 existe as escusas absolutórias e as escusas relativas, são conhecidas com esse nome, né? Excelência, a escusa absolutória, vou começar falando sobre a escusa absolutória, que nada mais é do que isentar o agente de alguns crimes, normalmente crimes patrimoniais, posso dar o exemplo do furto, né? Então, se for um ascendente ou descendente, um cônjuge ou companheiro, se praticar um furto contra essas pessoas, né, em determinadas hipóteses, a pessoa vai ficar isento desse crime. Já as escusas relativas, existe uma condicionante, por exemplo, a ação será penal, ação penal pública condicionada, mas normalmente só vai acontecer para aquele cônjuge desquitado ou um irmão ou um tio, ou seja, eles têm um vínculo mais distante. Enquanto na escusa absolutória é cônjuges casado, né, ou companheiro, ou ascendente ou descendente, na escusa relativa pode ser um cônjuge desquitado, ou seja, divorciado, né, ou um irmão, um tio, um sobrinho, entendeu? Então essa é a diferença. Mas, Vossa Excelência, respondendo sua segunda pergunta, nem todos os crimes vai poder ter esse tipo de escusa. Existem alguns crimes, se tiver violência ou grave ameaça, não vai ser possível aplicar essas escusas absolutórias nem relativas, Excelência. Posso também dar um segundo exemplo, que essa escusa ela não vai fazer parte de outra pessoa, de terceiros, né? Ou também posso dar o exemplo de se for praticado contra pessoas maiores de 60 anos. Então, também não vai agregar essas escusas absolutória e relativa. Então, as exceções são, Excelência, para ficar mais claro, naqueles crimes que não existe violência ou grave ameaça, se for praticado contra maior de 60 e não se comunica a terceiros, beleza? Muito bom, candidato. E, candidato, vamos passar para a última pergunta, que é a criminologia. Sim, Excelência. Candidato, fale sobre a escola de Lyon, ou Lyon, né? Assim como você, né, achar melhor. Pode responder. Vamos lá. Excelência, a escola de Lyon, né, teve como seus principais expoentes Alexandre Lacassagne, né? Eu falo assim, Alexandre Lacassagne, ou Gabriel Tardieu, né? Essa escola, Vossa Excelência, ela fala que o meio social, ela interfere antropologicamente, né, no criminoso. Essa escola fala que o meio social é como se fosse um caldo, uma sopa. E dependendo dessa sociedade, dependendo do que acontece nessa sociedade, o criminoso seria igual um micróbio. Como assim, candidato? Excelência, o micróbio, ele só consegue se proliferar em circunstâncias que são boas para ele. Se o ambiente ele está muito bem cuidado, muito bem higienizado, então o micróbio ele não vai se proliferar, ele não vai se multiplicar. A mesma coisa, ele faz uma analogia que o criminoso, se ele encontrar uma sociedade já meio como eu posso falar, meio já com muitos problemas, esse criminoso ele vai começar a se proliferar e vai começar a praticar muitos crimes. Então, esses expoentes eles falam que a sociedade tem o criminoso que merece. Então, essa escola de Lyon, ela fala muito sobre isso. Ela vê o criminoso como se fosse um micróbio e, dependendo das circunstâncias, ele vai se proliferar por ali e a sociedade tem realmente aquilo que merece, de acordo com essa escola. Muito bem, candidato. Candidato, sua nota não vai ser tão 100%, porque você deu uma enrolada ali, mas deu para entender mais ou menos. Muito obrigado, Excelência. Encerramos por hoje. Show? Dá uma lida na escola de Lyon, é uma escola que existe. Como é que eu gravo assim, escola de Lyon, né? Assim, são escolas que são difíceis de cair, tá? Escola de Lyon, a italiana, né? A correcionalista, né? Tem essas escolas assim que são um pouco mais difíceis. Eu vou trazer cada uma delas, tá?
Mas um dos meios assim que eu lembro da escola de Lyon é que, tipo assim, Lyon lembra de leão, leão lembra de savana. Todo animal que ele sofre algum ferimento na savana, perdão, na savana, ele não se cuida. Se não cuidar, começa a criar micróbios, começa a criar infecções. Então já é um método já de eu lembrar, entendeu? Quando falar de escola de leão, eu lembro de leão, eu lembro de savana e lembro que se ele for machucado vai começar a criar micróbios. Então basicamente é isso. Ele fala que ele vê o criminoso como micróbio. E se aquele ambiente ali, né, for propício, né, para ele, ele vai o que? Se proliferar. Então ele fala que a sociedade tem o criminoso que merece, porque se a sociedade já tá ruim, ele vai começar o que? Já disseminar ali a criminalidade, os crimes dele. Então, resumidamente, seria esse. Também tem que lembrar dos expoentes, né, que é o Alexandre Lacassagne, né? Esse é muito bom, né? É um nome até bonito para você botar no seu filho, né? Alexandre Lacassagne e Gabriel Tarde. Beleza? Então, essa foi uma pergunta, né, de cada matéria. Para vocês não vai cair informática, graças a Deus. E o vídeo já tá ficando meio longo, mas espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tamo junto.